Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. Diga: ao profeta. A cidade tem um ambiente agradável. Como bem pode ver o nosso Senhor, mas suas águas são péssimas, e a terra é infértil. Vamos repetir isso aqui? Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação ao profeta Eliseu, dizendo: a cidade tem um ambiente agradável. A cidade tem um ambiente, como pode ver, porém, mas suas águas, elas são péssimas. Diga assim: águas péssimas. E a terra é infértil. Presta atenção. O profeta Eliseu, ele está iniciando o seu ministério profético. Ele acabou de receber uma dupla unção do profeta Elias, a qual foi arrebatado. E o profeta Eliseu, ele chega na cidade de Jericó. Qual é a cidade? Quando o profeta Eliseu chega em Jericó, a Bíblia diz que os moradores da cidade procuram ele, e eles fazem uma reivindicação a ele. Eles dizem: como você pode ver, profeta, a cidade tem um ambiente agradável. Em outras versões vai estar assim, a cidade é boa, porém as águas que consumimos, ela é imprópria. As águas que nós consumimos, ela tem gerado morte. Ela tem causado esterilidade. O que é estéril ou esterilidade? Que não produz nada. Presta atenção. Eles estão dizendo que por causa da água, as terras ou a terra daquela cidade não produz nada. Ou seja, a cidade é boa, mas o solo não produz fruto. A cidade é agradável, mas a água tem prejudicado nossa saúde. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu vou entregar a revelação bíblica para nós entrar no momento da fé. Quantas pessoas que têm vivido a mesma realidade que os moradores dessa cidade? Eu vou trazer para um sentido espiritual. Quantas pessoas que para ela é cômodo o ambiente que ela está? Quantas pessoas que o que você está vivendo é cômodo, é agradável, porém existe algo que tem matado você aos poucos, existe algo que tem prejudicado a tua vida. É cômodo para você estar naquele ambiente, mas naquele ambiente você não produz nada. Por quê? Porque há uma esterilidade. Em outras versões,
um pouco mais atualizada, diz que aquelas águas produziam abortos. O que é um aborto? É uma morte, é a anulação de uma vida. E é interessante que quando nós falamos de aborto, nós estamos falando de uma morte que começa por dentro. Quantas pessoas que estão morrendo por dentro, que estão morrendo aos poucos. Quantas pessoas que estão perdendo o sentido da vida, a alegria, a razão de viver. Por quê? Porque você está sendo consumido por algo que está destruindo você. Sabe qual é a minha pergunta? A pergunta que eu fiz quando eu li esse texto? A pergunta que eu fiz para mim mesmo. Pergunte qual? Se a água é imprópria, por que eles não mudaram de lá? Por que eles ficaram naquele lugar, mesmo sabendo que a água estava matando ele aos poucos? Por quê? Se eles sabiam que aquela água estava destruindo a vida deles, que aquelas terras não produziam fruto, por que permanecer naquele ambiente? Por que continuar naquele lugar? E Deus falou no meu espírito: é porque o ambiente agradável fez eles permanecer no comodismo, sem uma atitude de mudança. Tem muitas pessoas que está tão cômodo para você que você já se conformou em morrer aos poucos, mas você não toma uma atitude. E hoje Deus marcou essa noite e selecionou pessoas a dedo para estar aqui, porque Deus tinha essa palavra para entregar para o teu coração. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está gritando dentro de mim, dizendo assim: hoje é a noite que alguém vai ter que reagir. Hoje é a noite que alguém vai ter que fazer alguma coisa. Quem está entendendo isso aqui? Tem pessoas que não reagem nunca. Se você sabe que esse relacionamento que você está vivendo é abusivo, está destruindo você, por que você não toma uma atitude? Ei, não adianta nada ficar mantendo as aparências e morrendo por dentro. Quantas pessoas que passam a vida mantendo as aparências e você não consegue ser feliz, você não consegue ser uma pessoa plena. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim: essa é a noite que você vai ter que reagir. Quantas pessoas que estão se destruindo psicologicamente em um ambiente de trabalho. Você já não tem mais alegria naquele lugar. Você pode fazer 99 coisas boas, quando você erra em uma, pronto, parece que tudo desaba em cima da tua cabeça. E você sabe que você tem potencial para reagir. Reagir como, pastor? Sair na porrada? Não, é tomar uma atitude e sair, por mais que o ambiente pareça agradável. Quem está entendendo isso aqui? Existe vários ambientes agradáveis, porém a essência é péssima, é maligna.
Quantas pessoas que passam a vida toda dentro de uma igreja e não muda? Sabe por quê? Porque o ambiente é agradável, mas a essência daquilo que você está recebendo não presta. Quem está entendendo isso aqui? Isso aqui, irmão, tá no Google não. Tá no Google não. Isso aqui foi papai que me deu. Então presta atenção. Quando o profeta pisou naquela terra, aquele povo agora resolveu tomar uma atitude. Pergunte qual? Não vamos mais ficar calado. Vamos fazer uma reivindicação. Vamos fazer uma reclamação para o profeta. Ei. Se as águas são ruins, quem que eles tinham que procurar? Alguma autoridade da cidade, sim ou não? O departamento de águas. Sim ou não? Se a água chegar ruim na sua torneira, para quem que você vai reclamar? Não, nessa Enja não, essa Enja é São Paulo. Para as águas do Ariroba. Então presta atenção. Você vai procurar autoridade. Se o departamento de água não resolver, quem que você vai procurar? Você vai em um departamento público, seja prefeitura, algum lugar você vai. Até porque aquela empresa está prestando um serviço para o município. Alguém tem que responder por aquilo. Sim ou não? Presta atenção. Você não vê o povo dessa cidade reclamando para o rei da cidade. Você não vê esse povo reclamando para uma autoridade daquele lugar. Pergunte, por quê, pastor? É porque eles entenderam que o problema era espiritual. Tem muitas coisas na nossa vida que o problema está na esfera espiritual. E como que você resolve um problema espiritual? Como que você trata um problema espiritual? Você trata de forma espiritual também. Sim ou não? É por isso que eles vão fazer uma reivindicação ao profeta. Profeta, a água não presta, profeta. A água tem causado morte, aborto, esterilidade, não produz. Presta atenção, o profeta naquele momento, ele disse assim, coloca para mim o versículo de número 20, e eu já vou terminar a mensagem. Quantos querem que eu termine? Diga amém. Aí tem uns 4. Quantos querem que eu continue? Diga glória. Ordenou-lhes Eliseu, trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E eles o trouxeram. Diga prato novo. Diga sal. Versículo 21. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe sal e declarou: assim diz Yahvé, eu purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. Aleluia. Então presta atenção. O profeta vai tratar espiritualmente o problema. Me traz um prato que não foi usado. Me traz uma cerâmica virgem. Ninguém pode ter consumido nada nela. Traz. Coloca sal. Ele vai lá na fonte. Presta atenção, olha para cá. Ele vai aonde? Ele não vai em um braço do rio. Ele não vai no final do rio. Ele vai aonde nasce a água. Ou seja, ele vai na raiz do negócio. Existem problemas que não adianta você tentar resolver nas beiradas. Você tem que ir na raiz dele.
Você tem que ir aonde iniciou o problema, aonde que começou o problema. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui hoje. Você vai ter que ir na raiz da situação. Aonde que começou o problema? Ele foi na raiz. E a Bíblia diz que ele pegou o sal. E ele jogou sal. E diz: assim diz Yahvé, assim diz o Senhor, eu purifiquei essas águas. E eu fui meditar, por que sal? Por quê? O sal, ele é uma necessidade desde os tempos antigos. Presta atenção. O sal, ele sempre foi usado como tempero. O sal, ele é usado como conservante. O sal, nos tempos antigos, era usado até como desinfetante. O sal. Então presta atenção. Na Bíblia, o sal tem um sentido espiritual muito forte. Se existe algo que tem um símbolo espiritual na tua casa, é o sal. Presta atenção. Projeta para mim, Albert, por favor, ou Bruna, Levítico capítulo 2, versículo 13. Levítico 2, 13. Vai dar certo em nome de Jesus. Temperás com sal toda oblação que ofereceis, e não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o sal da aliança. Diga o sal da aliança. Diga o sal do pacto. Da aliança de teu Deus. A toda oferenda juntarás uma oferta de sal a Deus. O sal, ele era usado como oferta, como oferenda. Por quê? Porque o sal fala de aliança. E você vai entender por que o sal simboliza aliança. Você vai entender, você vai sair daqui hoje entendendo por que o sal significa pacto. Presta atenção. Projeta para mim Ezequiel 43. Ezequiel 43, 24. Eu já vou terminar. Ezequiel 43, 24. Tu os trarás diante de Yahvé o Senhor, os sacerdotes derramarão sal sobre eles e os oferecerão em holocaustos ao Eterno. Presta atenção. Projeta Ezequiel 16, verso 4. Ezequiel 16, verso 4. Ora, teu nascimento se deu desse modo, no dia em que nasceste. O teu cordão umbilical não foi cortado, também não fostes banhado em água para que ficasse limpa. Ninguém veio e te massageou com sais, a fim de fortificar, tampouco fosse enrolado em panos para te proteger. Isso aqui era um costume antigo. Quando uma criança nascia, massageava com sal. Pergunte para quê? Para fortalecer, fortalecimento físico e espiritual. Presta atenção, porque acredita-se que existe uma energia vital sobre o sal. Presta atenção. O sal, ele preserva, ele interrompe uma decomposição. Aquilo que você não quer que entre em um estado de decomposição, coloca no sal. Por quê? Porque o sal vai preservar. Diga amém. E o sal, além de preservar, o sal purifica. Por que você acha que Jesus, ele disse para os seus discípulos: sede saudar? Sede saudar? Ele falou isso para os seus discípulos: seja sal. Por que Jesus disse seja sal? Jesus estava dizendo: seja puro, não deixa nada te corromper,
te apodrecer. Seja sal. O ambiente que você entra, você tem que temperar ele. Seja sal. Seja diferente. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. O sal, ele purifica. Por que que... Quem já foi no mar aqui? Quem já foi no mar? No mar. Não no rio, mar. Quando você pega a água do mar, não é limpinha? A não ser quando está tendo aquelas ondas que eles chamam de ressaca, que a água está batendo muito no fundo e está subindo a impureza do fundo. Eu estou dizendo quando o mar está tranquilo, você pega a água, ela está cristalina. O que faz a água do mar ficar cristalina? O sal. Porque o sal ele limpa, ele purifica. Aleluia. Já tem gente entendendo tudo já. Já tem pessoas entendendo tudo aqui nessa noite. Presta atenção. Se tem uma água que é limpa, é o Mar Morto. Por que o Mar Morto em Israel? Porque a concentração salina, o sal é muito grande. Então o sal purifica. Então o profeta, quando ouviu aquela reclamação, que a terra é estéril, a água não presta, ele entendeu que precisava de purificação. Tem que purificar isso daqui. Não, eu não vou purificar nos cantos, não, nas beiradas também não. Eu vou purificar na fonte. Deus vai purificar na fonte, porque depois de purificado, essa terra volta a produzir. Depois de purificado, não, a esterilidade acaba. Não, depois de purificado, ninguém vai ficar mais morrendo por dentro, não. Eu vou purificar tudo. Porque se eu purificar onde nasce a água, eu não vou ter o trabalho de ficar purificando o resto da água. Por quê? Porque eu estou purificando a fonte. Uma vez que purificou a fonte, todo o resto vai ser purificado também. Aleluia. Você tem que entender que se Deus nessa noite fizer um milagre na tua vida, Ele alcança toda a sua família. Você tem que entender. Aleluia. Se Ele fizer um milagre na tua vida, pastor, prova isso para mim. Prova. Jesus chegou lá. Quem foi encontrar com Jesus em Jericó? Zaqueu. Subiu em uma árvore, queria ver Jesus. Jesus chegou para ele e falou assim: desce depressa, porque hoje eu vou dormir na tua casa. Ele desceu com alegria, recebeu Jesus. Aí Jesus falou assim: hoje chegou salvação para toda a sua família. Não, mas cadê os membros da família? Não está lá. Mas tem um Zaqueu que está buscando a Jesus. Tem um Zaqueu que está indo até Jesus. Você tem que entender que quando você vem até Jesus, quando você vem até o Senhor, Ele te alcança. E quando te alcança, Ele alcança teu filho também. Ele alcança teu marido. Ele alcança tua esposa. Ele alcança todo mundo. Então presta atenção. Ele derramou. E projeta o último versículo da noite. Versículo 22. Último versículo. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 22. É o último. Imediatamente aquelas águas se tornaram? E assim permanece até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Ou seja, não ficou pura só naquele momento. Ficou pura de geração em geração. Geração. Você não está entendendo? Geração. O que Deus vai fazer na tua vida hoje vai se estender de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. Você tem que entender que a bênção que Deus tem para você hoje alcança teu neto, teu bisneto, alcança até quem não nasceu ainda. Vai alcançar, se você acreditar, se você crer. Fica de pé comigo. Quem recebeu essa palavra? Quantos creem nessa palavra?